Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hi everyone, greetings from Brazil. Be blessed in Christ Jesus. Estamos aqui com a nossa Bíblia aberta em Neemias, capítulo 2, tá bom? Versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Quando Deus nos dá graça, somos encorajados e também conseguimos encorajar pessoas. Deus dá graça para estas Neemias, pois era o seu propósito reconstruir os muros da cidade e o templo. Era um empreendimento do próprio Deus. Assim como Deus levantou Moisés, assim como Deus levantou a Davi para o seu propósito, Abraão, né? Como ele levantou Bezaleel com unção do Espírito Santo. Assim, quando Deus tem um propósito, ele nos chama e ele nos criou por um propósito. Ele disse: olha, Jeremias, antes que nascesse no ventre da sua mãe, eu te dei por profeta às nações. Então nós não fomos feitos por acaso. Deus tem um propósito na nossa vida. E quando nós realmente temos intimidade com Deus, descobrimos e vivemos esse propósito. O Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os dias sem que nenhum deles houvesse. Assim, o Senhor tem uma vida maravilhosa, Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Ele não nos força. Quantas pessoas que hoje estão no inferno que deixam um plano na vida deles? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Veja que Deus providenciou pelo sangue de Jesus perdão. E o Espírito Santo está desejoso em restaurar vidas. Então Deus é um Deus de propósito. Ele não será frustrado. No entanto, nós podemos, pelo livre-arbítrio, escolher errado, como aconteceu no caso de Jonas, que teve que sofrer uma volta para aquele caminho. Assim perdemos muito tempo e energia quando tentamos fazer as coisas do nosso jeito, como aconteceu com Moisés, que quis fazer para Deus e atrasou a obra em 40 dias. Assim como Abraão, que quis fazer uma ajudazinha para Deus e criou os árabes. Assim, muitas vezes, nós não atrapalhamos se não formos nem apressados, nem preguiçosos, mas moderados. Não podemos ir na frente de Deus. O caminho nós já conhecemos, é Jesus Cristo. Mas o passo da graça é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Muito importante não ir na frente de Deus quando Ele está preparando, né? Às vezes Ele parece demorado e nós acabamos fazendo as coisas na hora errada. Eclesiastes 8:5 diz que o sábio discernirá o tempo e o modo, né? Então muitas vezes a pessoa, ela vai na frente de Deus. Ela faz a coisa certa na hora errada. E às vezes Deus já mandou e a pessoa, por timidez, negligência, distração, acaba não indo. Fica aquém, um passo atrás da graça, atrasando a obra de Deus, enterrando o talento. Então é muito importante nós não irmos na frente do Senhor, nem atrasar a obra de Deus, mas estarmos como o vento, João 3:8, disponíveis, acessíveis, tementes, porque o Senhor Deus nos guiará em triunfo sempre. Essa importância de nós compreendermos que quando Deus incentivou essas Neemias, Ele conseguiu com essa unção incentivar todo um exército e toda uma equipe de trabalhadores bem-sucedidos que reconstruíram os muros, coisas que eles não conseguiam por 40, 50 anos. Foram feitas em 52 dias, a reconstrução dos muros. Então veja que quando Deus está no negócio, você produz por 1000 pessoas. E aquilo que estava impossível, de repente começa a acontecer. Vemos que pessoas motivadas geram pessoas motivadas. Pessoas impactadas geram pessoas impactadas. Amigos de Deus geram amigos de Deus. Religiosos geram religiosos. Né? Pessoas que ficam caçando bênção,
fazendo campanha atrás de bênção, pedindo bênção, trabalhando para Deus para ver se vão ter mérito com suas obras. Então, tem uns que se convertem às obras, que nem Marta, ainda fica bravo com Jesus, querendo dar sermão para Jesus. Olha, minha irmã está aí, você não manda ela fazer alguma coisa, né? E tem aqueles que se convertem às bênçãos, caçam as bênçãos, estão sempre ansiosos por bênçãos. Mas o Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as coisas serão acrescentadas. Os que se convertem ao Senhor. 2 Coríntios 3,17, quando um se converte ao Senhor, o véu é tirado. Aí, 2 Coríntios 3,16, né? 17 diz que onde está o Espírito, ali é a liberdade. E no 18 diz que nós, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos. Então aí você está vendo que a intimidade gera a devolução de imagem, semelhança e domínio. Essa intimidade com o Senhor faz com que ele tenha espaço e liberdade para se auto-revelar. Porque você não está olhando para ele pedindo bênção, você está olhando para ele, né? Contemplando ele. Isso faz com que você possa ver a glória dele. Na sua luz veremos a luz. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Quando o buscamos pelo que ele é e damos tempo para ele se auto-revelar, e nos humilhamos, nos limpamos, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Vemos que o Senhor consegue gerar em nós uma fé relacional que ultrapassa aquela fé religiosa. Sabe a fé baseada em promessas, aonde eu conheço as promessas, mas eu não conheço a Deus? Eu vou ter um pé atrás, eu vou desconfiar, achar, mas será que ele vai fazer? Será que ele consegue fazer? Eu vou ter sempre dúvidas em relação a Deus. Portanto, é importante conhecer a palavra e as promessas, mas é importante ter um relacionamento com o Senhor. Lá em João 5, 39 e 40, Jesus diz: vocês leem a palavra, pensam ter nelas a vida eterna, mas não vêm a mim para terem vida. Então você veja que a palavra é um caminho que nos leva a um relacionamento diário, aonde o Senhor vai retirar a desconfiança, o medo, quebrar as fortalezas, né? Deus é mal interpretado. Desde a queda os sentidos foram cegados. Então, o homem ele está travado, programado para viver escravo da ansiedade, do medo, da mágoa, amor pelo pecado, idolatria, mundanismo, preguiça. Então, o homem ele está hipnotizado, né? Numa frequência de amor ao pecado. Então, é este relacionamento com o Senhor de qualidade que dará espaço e liberdade para a unção quebrar essas fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10 fala que temos armas espirituais para a destruição das fortalezas e imaginações, sofismas, engano. Depois que quebra esta cegueira espiritual, estamos prontos para o segundo nível. Conhecereis a verdade vos libertará. Você começa, então, a ter percepção, audição, e aí isso vai afetar o teu coração. Vai destravar em você. Quando você vê como Deus vê, você começará a ter compaixão. Você não conseguirá mais não se importar com o sofrimento. Aí você vai curar enfermos, expulsar demônios, libertar cativos por amor. Lembra lá em 1 Coríntios 13 que diz que ainda que eu expulse demônio, que eu faça boas obras, se não tiver amor nada serei. O amor é o vínculo com a perfeição, diz Colossenses capítulo 3. Então veja bem, quando eu conheço a Deus e começo a ver com os olhos dele, ouvir com os ouvidos dele, isso vai afetar a maneira como eu vejo, vai afetar o meu me importar, compadecer. A Bíblia diz, em Marcos 1,40, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou o leproso e disse: eu quero, seja curado, seja limpo. Portanto, o destravar do entendimento nos levará a buscar a Deus com entendimento, o culto racional, não se conformar, Romanos 12. Então você não vai, porque o falso profeta, ele quer apenas que você se sinta melhor. Mas o verdadeiro profeta fará com que você veja melhor, que você pense melhor, que você entenda melhor. Entende? Não é sentir-se melhor, é pensar melhor. Pensar ou sentir. Depois de pensar, você vai sentir no espírito, claro, as emoções, o amor, o afeto, a compaixão, a adoração, são sentimentos espirituais. Mas esses sentimentos espirituais são destravados pelo entendimento. Não são sentimentos humanos.
é o fruto do Espírito. Paz, amor e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Veja bem. Ou justiça, né? Que é o desempenho do Espírito. Agora veja coisa tremenda. Destravando o entendimento, e você começa a buscar a Deus com entendimento, você não vai no culto para se distrair, você não vai no culto só para ver os irmãos, você não vai no culto só para trabalhar a Deus, para Deus, você não vai no culto só para buscar uma bênção. Quando você tem um entendimento, você começa a entender a importância de aprofundar o relacionamento. Quantas pessoas que hoje têm como prioridade aprofundar o relacionamento? Descer as suas raízes. Jesus falou, vocês não me amam porque a minha raiz não desceu profundo no seu coração. Agora veja. Aprofundar relacionamento. Jesus viesse hoje, pessoal. Hoje. Sabe o que é importante? A gente pensa que muita coisa é importante, mas uma só é necessária, né? Jesus viesse hoje, o que importaria se suas vestes estão limpas, se você está transbordando, se você está preparado para o arrebatamento. E se a tua família está preparada para o arrebatamento. Aí você está orando para tua filha passar na faculdade? É bom. Comprar um carro novo? É bom. Comprar um apartamento novo? Bom. Casar? Que bom. Mudar de emprego? Todas essas coisas são listas em segundo lugar. Lucas 14, 33, que se alguém não releva tudo a segundo plano, não renuncia, não pode ser meu discípulo. Então veja, tudo isso é bom. Mas Jesus viesse hoje, o que significa isso? Teu corpo vai ser glorificado. Não tem mais doença. Deus vai enxugar todas as lágrimas. Tua conta bancária não existe mais. Você vai dar em rua de ouro. Acabou. Então veja aqui. Aí a tua conexão com o Senhor é a salvação da tua família. Entendeu? São prioridades constantes, pessoal. Prioridade das prioridades. Então, se nós vivemos a cada dia como Jesus viesse hoje. Jesus viesse hoje. O que é a prioridade? Ser amigo de Deus. E gerar amigos de Deus. A prioridade é essa. Ah, pastor, eu preciso de uma cura. Ótimo. Pastor, eu preciso de um milagre. Certo. Mas sabe qual que é a prioridade? Nós vamos despertar, de redirecionar as pessoas que vêm até nós, para elas compreenderem que a prioridade das prioridades é que se Jesus viesse hoje, a prioridade das prioridades seria essa. Sermos amigos de Deus. Buscar a Deus com entendimento é isso. Quantas pessoas que buscam a Deus religiosamente? É como aquela multidão que tocava Jesus, mas uma mulher tocou com foco e só ela foi curada. Você está vendo a diferença? Mestre, todo mundo te toca. Falou, essa mulher me tocou diferente. Então você veja que quando o culto racional, não culto emocional, culto racional, é diferente. Destrava a revelação. O culto racional destrava a revelação. Deus consegue. Mas o culto apenas religioso, onde você só vai lá para trabalhar para Deus, como Marta, buscar bênção, ou ouvir algo que traga um alívio, não vai adiantar. É se arrepender e se converter, entende? Então você veja que quando destrava o entendimento, você começa a buscar Deus com entendimento, vai afetar as suas emoções, porque você vai ver com um olhar cheio de compaixão, piedade e misericórdia, entendeu? Bondade e generosidade. Você vai começar a se importar. Se envolver, se consagrar. Ninguém tem maior amor que aquele que dá sua vida pelos seus irmãos, né? Então você vai, se você buscar Deus com entendimento, você vai progredir no seu relacionamento com Deus, você vai se importar com pessoas. Você vai ver que a coisa mais preciosa, mais santa é a alma das pessoas. Tudo vai passar. Daqui 1000 anos, 2000, nada significa nada. Prédios, ouro, nada significa nada, diamante. A única coisa preciosa para Deus é a alma das pessoas. A coisa mais santa e preciosa são os sentimentos das pessoas. Entendeu? Gerar neles salvação, arrependimento. Claro que por força de sinais, não tem problema fazer milagres, não tem problema orar e as pessoas serem abençoadas, contanto que elas percebam que foi Jesus, que se voltem para Jesus, que larguem o mundanismo. Foi um Pedro lá em Atos 3. Quando ele curou os enfermos, ele falou, olha, se arrependam, se batizam nas águas. Então, uma bênção aqui, chamou a atenção do povo para o arrependimento e eles foram salvos. Tremendo, né, pessoal? Então veja que nós vemos a importância de um culto racional, depois com amor e destravar o fruto. Aí nós vamos ver fruto mais fruto e muito mais fruto. João 15:8. Nisto o Pai é glorificado em que desse muito fruto. Aí você vai ver, pessoal, que
o destravar do entendimento, o destravar do amor, vai liberar obras. João 14:2, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Você vai ver então o que é? Imagem, semelhança e domínio. Fogo, glória, fruto. Você nunca vai ver um coração cheio da glória se a mente não está iluminada pela palavra, pelo arrependimento. Aqui, ó, aqui tem azeite, aqui tem luz. Aqui tem luz, aqui tem fogo. Aqui tem azeite, aqui tem glória, roupas brancas, limpas pelo sangue. Fogo, glória, fruto. Imagem, semelhança, domínio. Ver como ele vê, sentir como ele sente, fazer as mesmas obras e maiores. É isso que eu quero para a tua vida e para a minha, em nome de Jesus.